Eu brinco com o Lucas que a gente se conheceu antes de eu conhecer ele. Porque eu acredito que antes de conhecê-lo, eu entendi quem ele era nas orações. No momento que a Evelise chegou na minha vida, que eu conheci ela, eu tinha no meu coração que Deus tinha algo para mim em relação a uma esposa, mas eu não estava orando na época. Eu estava descansando no Senhor. Então, aquele tempo onde eu já tinha orado, já tinha falado com Ele, já tinha colocado no meu coração e aí eu estava descansando. E aí a Valdina, que é a nossa amiga em comum, quis me apresentar uma moça. Eu passei e a Evelise estava afinando o violão. Ia começar uma aula de musicoterapia. E quando eu cheguei na porta, eu ouvi uma voz que disse assim: essa seria a namorada pro Lucas. Lucas era meu líder de célula. Eu olhei para os lados, não vi nada, não dei muita bola. Fui lá, quando eu voltei, retornei, aquela voz falou num tom assim, não agressivo, suave, mas firme. Essa é a futura esposa do meu servo Lucas. E a gente começou a conversar por WhatsApp, não deu 2 semanas, a gente saiu a primeira vez, saiu a segunda, saiu a terceira. Quando foi à noite, eu mandei um zap para ela e disse, me mande uma foto sua. Ela disse, por quê? Eu falei, porque eu quero. Ela me mandou uma foto sentada lá em Copacabana, do lado de uma estátua. Bem na dela, assim, simples como ela é, né? E eu mandei uma foto dele, nós tínhamos preparado ele para a formatura dele. E tinha feito ele vestir um terno e a gente tirou uma foto. Aí mandei para ela, ela fez assim, kkkk, encheu a tela. Quem é? Eu falei, seu futuro esposo. Então, para eu começar a namorar com o Lucas, depois que eu conheci ele, eu precisava já de algumas confirmações, né? E entre elas foi uma muito legal, porque 2 anos atrás, antes de conhecer ele, eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu só escolho errado, então me ajude a escolher. E tirei todos os preconceitos da minha mente, tudo que eu achava que deveria ser. E aí nesse processo, eu estava lendo o livro de 1º e 2º Timóteo nessa época. Deus me colocou no coração um texto de 1 Timóteo, que é 1 Timóteo 3, que fala as características dos bispos e dos diáconos. Ele fala assim, como que deveria ser a pessoa, mas no caráter, no coração dele. E ele falou, nesse tempo onde eu estava falando com ele, de características que eu precisava ter em uma moça. E não eram físicas, eram de caráter. E eu coloquei 5 coisas que tinham que ter numa moça. Então ela tinha que ser engraçada, dar risada das minhas piadas bobas, e aí sempre dar risada das coisas bobas que eu falo. Tinha que ser doce, uma pessoa que fosse especial nesse sentido de tratar as outras pessoas bem. Tinha que ser uma boa mãe, ou seja, querer ter filhos e ter intimidade com o Espírito Santo e o mesmo chamado que eu. E quando eu comecei a falar com a Eve e a gente começou, primeiro nesse sentido dela ouvir o Espírito Santo para trocar de igreja, eu comecei a perceber que essa lista estava começando a ser preenchida. Falei para ela, gostou do Lucas? Uma semana depois. Ele é simpático, muito querido, mas não sei, é mais um amigo. Eu olhei e falei, Jesus, faz alguma coisa, porque eles dois estão... Então na época que a Valdina contou do Lucas, ela começou a me contar dele pelo coração. E um dia ela contou algumas características do caráter dele diante de uma situação que ele estava vivendo com uma pessoa que ele conhecia, e meu coração acelerou. Eu falei, opa, tá parecendo com o que eu orava. E aí quando a gente começou a conversar mais e eu vi que de fato isso estava nela e que era algo de Deus, foi a confirmação de que ela era uma pessoa separada e que aquilo estava nos unindo. Tanto a resposta de oração da parte dela, quanto essas coisas que eu buscava ter na minha futura esposa. No dia que a gente foi contar para os nossos pais, para os meus pais, ele contou que o texto do chamado da vida dele era exatamente o texto de 1 Timóteo 3. Aí eu olhei assim e falei, tá falando sério? Aí ele, aham. Aí eu falei, nossa, que legal. Tranquila, muito calma, foram confirmações assim que veio muito de Deus. E sem contar que acho que a principal confirmação que eu pedi, umas coisas que eu mais pedia, que fosse um homem de oração e que amasse a palavra.
era como se eu visse ele ensinando a palavra. Eu sabia que ele seria professor, eu tinha essa sensação. Ou professor de alguma coisa, ou professor da palavra, eu tinha essa convicção. E aí eu descobri que ele era professor, que o dom dele é ensino e que oração é uma coisa que ele é apaixonado, que ele valoriza demais e que nós temos muita coisa em comum nessa área. Então eu falei, é isso aí, vamos nessa. Fui o cupido e tô aqui pedindo a Deus, falei para ele que eu ainda vou botar os netos aqui, né? Porque eu vou ganhar netos involuntários, né? Mas são netos. Falei, vocês casam, quando tiver neto eu vou lá, botar no meu colo. Que é gostoso, né? É muito gostoso.